Bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo tranquilo. Direto do fórum? Pois é, não acaba nunca. É o famoso terceiro turno, né? Isso por uma finalidade muito relevante. Obrigado, cara. Obrigado pela presença aí, por atender nosso convite. Eu, pelo menos, consigo chegar em casa aqui para fazer um pouquinho mais tranquilo. Estou vendo a doutora Suzimara, a quem agradeço pelo envio do livro. Muito obrigado. A gente tem uma turma bem animada e bem grande aqui, Pedro. A gente tem, assim... a gente está na última aula do primeiro módulo. É um curso de recuperação judicial bem extensivo, assim, são 3 módulos. E a gente deve ter em torno hoje de umas 70 pessoas online, pelo menos. Então, ficam todos incentivados a participarem. Fiquem absolutamente à vontade. É um prazer dialogar com vocês. Maravilha. Pedro, assim, antes de começar formalmente, assim, daí eu faço a apresentação, evidentemente, como é devido, mas vou só te contar rapidamente a história aqui do curso, só para, enfim, né, fazer uma apresentação ainda que a gente vai dando uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Isso aqui surgiu com uma ideia bem singela minha e do André Esteves, que é meu colega professor na PUC aqui do Rio Grande do Sul. A gente tinha vontade de ter um curso, né, enfim, para treinar nossas equipes mesmo. Começou assim, né, a gente assistiu um curso uma vez que a gente contratou para os nossos escritórios, a gente acabou o curso, a gente olhou e disse, nossa, legal, o curso foi bom e tal, mas a gente consegue fazer um curso assim também, né, a gente pode chamar os amigos e monta um curso interno. E aí a gente se olhou e disse, não, mas vamos chamar os amigos, né, se a gente vai chamar os amigos, por que os amigos também não trazem, né, as suas equipes? Então, a gente falou com o Paulo Furtado, né, a gente falou com o Sacramone, a gente falou enfim, com o Daniel Carne, com outros colegas e tal, e a gente foi dizendo, olha, vamos montar um curso mais aberto, num modelo diferente do que tem no mercado, né, é um curso livre, ele é um curso que ele não é pago pelos alunos, os professores são todos voluntários, enfim, as pessoas que participam e têm a frequência de 70%, eles ganham um certificado, eu e o André, a gente assina o certificado de todo mundo e tal, e começou que o negócio acabou, de certa forma, tomando corpo pelo peso dos professores, né, no caso vocês, e aí a gente tem 250 inscritos no curso, uns 100 assistem assim de forma síncrona, sempre, e os outros, né, eles vão assistindo de forma... Alguns podem, outros não, em razão de compromissos profissionais que eles têm, mas eles assistem pelo menos as aulas gravadas, né? As aulas ficam gravadas por 30 dias, depois a gente acaba eliminando ali do acesso do pessoal. Resulta que a gente tem a Suzy, lá do Mato Grosso, a gente tem gente de Santa Catarina, do Paraná, do Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul. São poucos os estados que a gente não tem alunos aqui assistindo. Na sua grande maioria nós temos magistrados, né, colegas teus, mas também servidores de varas especializadas, advogados, AJs. E assim, numa ação entre amigos, a gente montou uma espécie de uma comunidade de ensino, uma cooperativa de ensino, por meio do qual todo mundo, enfim, aprende, ensina. E a gente agora está indo para o terceiro curso, né? A gente fez cursos bem pequenos no início, sobre introdução a 11.101, e esse é o maior que a gente está tendo. E aí a gente está tendo agora a oportunidade de ter aqui junto com a gente, porque daí a gente está montando aulas mais especializadas, né? Não, vamos pegar quem é o cara que fala de constatação prévia, vamos pegar quem é o cara que fala, de legitimação, papo lá de grupos, consolidação processual, consolidação substancial, e assim a gente foi, né, fazendo os convites, e o pessoal foi aceitando, a gente montou um curso que deve ter aí, acho que uns 30 encontros, a gente está finalizando agora o módulo inicial. Mas, enfim, isso é só para poder te botar a par, assim, enfim, de qual é o espírito aqui. Uma galera bem legal. Eu fico muito feliz de poder participar. Eu não me enquadro nessa categoria de especialistas, mas o pouco que eu conheço, que eu estudei, fico muito contente de poder
compartilhar com vocês. Maravilha. Pedro, a gente está com 43 pessoas, são 7 e 1. Tu vai ver que vai chegar muito próximo do 100, se não passar do 100, até umas 7h15, aí o pessoal vai entrando, porque vai se deslocando para casa. Mas eu acho que, assim, até em respeito ao palestrante, a gente pode começar, né? Então, vou fazer as honras da casa agora de forma oficial, né? Porque o pessoal foi entrando quando eu comecei a falar. Então, né, muito boa noite a todos. Eu queria cumprimentar todos, em especial o nosso palestrante, o Pedro Bortolini, da noite de hoje, nossa última noite, só para fazer um parênteses aqui também de ordem organizacional, é o última aula do módulo, então a gente já vai postar também os certificados na plataforma. A gente tem uma plataforma para a gente poder fazer esse trâmite com o pessoal, inscrições, certificados e tudo mais. Então, a partir, né, da semana que vem, eu acredito que a gente vocês já possam acessar os certificados. Então, feita essa ressalva, né, de ordem organizacional aqui, queria saudar o nosso super convidado de hoje, o Pedro. O Pedro, como eu tinha falado inicialmente, é o Papa na matéria de grupos, né? É o meu livro de cabeceira, quando se trata de grupo de sociedade, consolidação processual, grupos na RJ, consolidação substancial, processual, enfim, é meu livrinho aqui de cabeceira. Ele é fruto da tese, é da tese, né, Pedro? Não da dissertação, né? Tese. Da tese de doutorado do Pedro lá na Universidade de São Paulo, Pedro que é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, se não me engano, ex-orientando do professor Mauro Penteado. Exatamente. Foi meu professor também, fiz acho que umas 3 disciplinas com ele durante o doutorado. O Pedro que, enfim, é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Antes disso foi advogado, antes disso também foi juiz no Paraná, né, Pedro? Agora, eu fiquei na dúvida se tu é paranaense de origem. Não, eu sou paulista, mas eu prestei simultaneamente os 2 concursos, e daí o São Paulo demorou para dar posse, e daí acabei ingressando no Paraná, tive um curto período lá, 6, 7 meses, mas muito, muito profícuo, assim, um estado que eu gostei muito de trabalhar. Não sei se tem gente do Paraná aqui, mas se tiver, fica as minhas solicitações, minhas recomendações a todos do Paraná. Muito legal, perfeito. Assim, Paraná é um estado assim muito querido de nós todos, e a gente tem aqui, diria quase pelo menos uns 10 paranaenses, lembro de cabeça no curso aqui. Então o pessoal vai se sentir homenageado. Então, esse é o nosso palestrante da noite de hoje, um grande especialista na matéria. Pedro, de novo, muito obrigado, né, por ter vindo hoje conosco, ter aceitado o nosso convite, é uma grande honra para nós todos. Por favor, a palavra é tua. Boa noite a todos, João, um prazer, uma honra mesmo ter recebido o convite para participar dessa empreitada, né, que é uma empreitada de disseminação do saber. Para todo mundo que gosta da academia, esse é o melhor ambiente de estar, né, um ambiente de aula, um ambiente que a gente pode compartilhar as nossas aflições, as nossas reflexões, e eu acho que esse é o objetivo de hoje, né? Ser uma aula efetivamente didática, né? Eu quero compartilhar algumas das minhas inquietações acerca desse tema, que talvez acrescentem um pouco as que vocês também têm. E sem mais delongas, né, já passando direto ao tema, né, hoje a gente vai falar, então, sobre recuperação judicial de grupos. Vocês sabem, perceber que a forma moderna de organização da empresa corresponde à estrutura plurissocietária. É muito difícil, hoje em dia, você encontrar uma grande empresa que não tenha se organizado sob a forma plurissocietária, ou seja, dividindo a atividade dela, fracionando a atividade dela em várias sociedades, 2 ou mais sociedades, às vezes, né, centenas, cada qual dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios. E existem inúmeros aspectos, inúmeras razões que justificam esse fenômeno, mas como a gente tem uma limitação de horário bastante restrita aqui, eu vou me ater a talvez aquele aspecto que mais interessa no que se refere à recuperação judicial, que é a limitação
da responsabilidade e a segregação patrimonial. Uma das principais razões que explica a noção de estrutura societária diz respeito a justamente isso, segregar dos riscos de cada atividade, né, segregar os riscos de cada atividade da empresa em pessoas jurídicas distintas, de maneira que uma sociedade fica, teoricamente, blindada das dívidas e responsabilidades da outra sociedade. Esse tipo de estrutura funciona porque a regra geral é de que as dívidas de uma sociedade não se comunicam a outra sociedade, ainda que elas tenham algum tipo de filiação entre si, ou seja, ainda que uma sociedade exerça controle sobre a outra, ou seja, controlada pela outra, ou tenha com ela vínculo de coligação, de participação relevante no capital de outra sociedade. E essa dinâmica, né, de segregação patrimonial, ela é extremamente poderosa, importante, interessante, e eu tenho como compartilhar uma tela aqui, né, João? Tem sim, pode compartilhar. Enquanto você não compartilha, deixa eu te dar boa noite. Você está bem? Ei, João. Quem está falando? É o Fernando Rangel, teu colega do Espírito Santo. Rangel, tudo bem? Bom, Pedro? Tranquilo? Tudo ótimo. Fernando. Estou meio correndo aqui. Hoje é feriado aqui, Espírito Santo. Estou todo correndo aqui, todo suado, né? Mas vamos lá. Isso aí, Fernando, valeu. Conseguiu aí, Pedro? Acho que agora aprendi. Eu sempre apanho dessas. Eu também, mas deu, foi. Tá. Então, eu quero partir dessa situação aqui muito simples, né, que eu tenho uma sociedade em que ela destaca uma parcela, reúne uma parte dos seus ativos e constitui uma nova sociedade que ela vai controlar. Muito bem. E com isso, né, a sociedade controladora, ela fica blindada dos riscos, teoricamente ficaria blindada dos riscos da atividade da sociedade subsidiária. Então, se essa sociedade subsidiária não for bem, não tiver sucesso, o prejuízo da controladora ficaria limitado ao investimento feito na sociedade subsidiária. Da mesma forma que, ao contrário, né, a sociedade subsidiária também ficaria protegida do risco de insucesso da atividade da controladora. E isso é muito, muito interessante por diversos aspectos, então, especialmente quando se pretende captar investimento de terceiro. Vocês sabem que na estrutura de capital, a estrutura de financiamento da empresa, tanto pode ser financiada por dívida de terceiro, pegou um empréstimo do banco, ou por equity, ou seja, os sócios que aportam capital naquela empresa para financiar a sua atividade. Agora, quando se utiliza-se dessa estrutura de uma constituição de sociedade, uma sociedade subsidiária, é possível, por exemplo, captar investidores apenas para a subsidiária, que não queiram participar do risco da atividade da controladora. Então, esse exemplo serve para identificar. Então, vocês imaginam, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo do seguinte exemplo. Vocês imaginam que a sociedade controladora, que ela exerce atividade hoteleira. Então, ela tem um hotel. E daí ela percebe que ela consegue, que tem um fluxo muito grande de pessoas ali, executivos que vêm lá no dia da semana, etc., então que precisam almoçar. Então ela fala, poxa, filho, eu podia montar um restaurante no hotel para aproveitar esse capital humano que circula aqui pelas minhas instalações. Só que se ela exercer em nome próprio o restaurante, e esse restaurante não der certo, né, começar a sofrer exceções, etc. e tal, a própria atividade hoteleira fica exposta ao risco. Então, ela querendo segregar o risco, ela pode construir uma nova sociedade, destaca uma parcela do patrimônio, faz um investimento nessa subsidiária e consegue ficar blindada.
e consegue angariar investidores que só queiram se vincular a essa nova atividade, a atividade do restaurante, mas não queiram se vincular à atividade hoteleira. E não precisa se limitar a uma subsidiária, pode constituir inúmeras outras, né? E subsidiárias, estruturas piramidais que permitem o exercício do poder de controle cada vez com uma fração menor do capital. Então, um exemplo que eu estou dando aqui, eu poderia construir um restaurante, mas eu também vejo que as pessoas que vão nesse hotel, né, procuram realizar passeios na cidade, etc. Então, eu poderia constituir uma outra sociedade apenas para exercer atividade turística, e todas elas de maneira separadas umas das outras. E por que existe essa segregação? Como que isso funciona? Porque a regra geral é efetivamente de limitação de responsabilidades, em que uma sociedade, ainda que agrupada à outra, não responde pelas dívidas das demais. Então, a gente costuma pensar, né, que o que existe entre as sociedades é uma situação como expressada por esse desenho, em que uma sociedade fica blindada das dívidas das outras. E daí a gente pode começar a pensar, bom, mas se é assim, se uma sociedade está blindada das dívidas das outras, como é que pode se falar, então, de repercussão da crise no grupo, e efeito dominó? Por que as empresas pedem a recuperação judicial em grupo, se existe um regime de limitação de responsabilidade que protege, né, uma sociedade da dívida das outras, e não protege só as próprias sociedades, mas protege também os credores de cada uma dessas sociedades. Porque os credores da sociedade A contam com o patrimônio da sociedade A como garantia das suas obrigações. Os credores da sociedade B é a mesma coisa, da sociedade C da mesma forma. Então, isso faz com que exista efetivamente essa segregação de risco. Mas então, por que, se existe essa limitação de responsabilidade, essa separação patrimonial, essa segregação de risco, a gente fala de repercussão da crise? Porque, na verdade, o que existe entre as sociedades não é essa situação descrita nesse desenho em que a personalidade jurídica funciona como uma espécie de casulo impenetrável entre as sociedades. Na verdade, segundo o regime jurídico aplicável às sociedades, a personalidade jurídica, ela mais funciona como uma espécie de membrana semipermeável. Essa é uma metáfora muito pertinente da professora Mariana Pagueiro, da Fundação Getúlio Vargas, e está lecionando em Harvard até, que ela explica assim, olha, a personalidade jurídica não bloqueia completamente as relações da sociedade e outros. Ela bloqueia algumas, mas ela permite que outras atravessem. E essa metáfora é muito pertinente para explicar a relação de grupos, porque funciona justamente dessa forma. A regra geral é de que as obrigações de uma sociedade não se comunicam à sociedade agrupada, mas há uma série de exceções a esse regime geral. Então, a gente tem o nosso direito na legislação trabalhista, na legislação consumerista, na legislação tributária, na legislação antitruste, na legislação ambiental, regras de exceção que impõem às sociedades agrupadas um regime de corresponsabilidade, né? Ora subsidiária, ora solidária, que faz com que o patrimônio de uma sociedade possa ser acessado por conta da dívida de outra. E isso, logicamente, é uma das causas que enseja a repercussão da crise em um dos grupos, porque, afinal, se a sociedade A, né, pode ser atacada, se o patrimônio da sociedade A pode ser atacado por conta da sociedade B, evidentemente a sociedade A está sujeita aos efeitos da crise da sociedade B, e assim por diante. Então, é muito importante lembrar isso, que o legislador que estabelece essa separação patrimonial. Ele que estabelece.
E ele pode limitar essa separação patrimonial, e o faz em relação a certas relações jurídicas que, no entender dele, né, devem gozar de uma proteção especial. E aqui eu não estou nem dizendo se está certo ou errado a escolha desse tipo. Será que está certo fazer isso para dívidas de consumo, para dívidas trabalhistas? O fato é que existe isso, e isso gera essa repercussão da crise por conta do próprio regime jurídico. Mas não é só isso. Há vários outros fatores que importam essa repercussão da crise nos grupos. Por quê? As sociedades agrupadas, elas, muito frequentemente, tendem a atuar de maneira sinérgica, ou aproveitando-se dos ganhos de sinergia ou dos ganhos de escala da atuação coordenada. Então, por exemplo, em grupos de integração vertical, é muito comum que uma sociedade escoe a sua produção para outra sociedade do grupo, que, por sua vez, escoa para a seguinte, cada qual assumindo uma das posições naquela cadeia de produção. Então, sei lá, tem uma sociedade que vai ser mineradora. Essa sociedade mineradora vai vender a produção para outra sociedade que vai transformar aquele minério, que vai vender o minério transformado para outra sociedade do puro, que vai confeccionar algum tipo de produto, que vai vender para outra, e assim por diante. E a depender do grau de interação, de intersecção entre as sociedades, a crise, em qualquer uma delas, ou em qualquer um dos elos da cadeia produtiva, pode repercutir na cadeia toda, maior ou menor intensidade, evidentemente. O que, novamente, faz com que a crise de uma sociedade importe a crise da outra, ainda que se observe estrita limitação patrimonial, né? Ainda que cada sociedade mantenha estritamente seus bens, suas dívidas, seus ativos separados das demais sociedades do grupo. Porque vocês imaginem que a primeira sociedade aqui dessa cadeia de produção entra em crise, bom, a sociedade que depende do fornecimento dela pode ficar sem o seu subsídio, seu substrato, seu insumo para produzir. Ou da mesma forma, né, que a crise da sociedade consumidora, né, faz com que a sociedade que fornece não tenha para quem escoar a sua produção. Então, isso seja repercussão da crise em cadeia. Mas também não é só isso, né? Há situações em que, mesmo que as sociedades elas não atuem dessa maneira efetivamente integrada, existe entre elas uma ligação reputacional por conta da utilização de um mesmo signo, de uma mesma marca, que o simples fato de essa marca ser afetada, essa marca ser prejudicada, ser exposta a algum tipo de abalo, faz com que as outras sociedades do grupo também sejam afetadas. Então, vocês imaginem um grupo que todas as sociedades operam sob uma determinada marca, ainda que exercendo atividades completamente diferentes umas das outras. E uma das sociedades é envolvida em algum tipo de escândalo, um escândalo de corrupção, por exemplo, né? Ou então escândalo de natureza ambiental, e essa marca sofre um dano reputacional muito grande. Bom, isso pode eventualmente repercutir nas outras sociedades do grupo, gerando esse efeito em cascata. Tanto que uma das medidas de contenção, né, muito frequentemente utilizadas, né, para lidar com esse tipo de crise, é mudar a marca do restante do grupo. Deixa lá aquele problema restrito, contingenciado na sociedade onde ocorreu o problema, e o resto do grupo tudo muda de crise, muda de nome, né? A gente vê isso até em partido político também, com alguma frequência, né? Mas muda, a gente já não sabe mais qual que é o nome de cada partido. Mas existe mais também. E veja como isso de certa maneira, é contraintuitivo, né? A premissa inicial que eu estabeleci é de que as sociedades segregam a sua atividade em múltiplas sociedades para segregar risco. Mas também, com muita frequência, as próprias sociedades, quando vão se financiar,
prestam garantias umas às outras. Não, mas peraí, como assim? Então, tem separação de responsabilidade, que serve para segregar risco, e daí, quando elas vão contratar, elas vão lá e concedem garantias, às vezes reciprocamente umas às outras. Qual que é o sentido disso? Bom, o sentido é o seguinte: o legislador, quando ele estabelece a regra geral de limitação de responsabilidade, ele traça o quadro geral onde vai operar a autonomia privada. Então, as próprias sociedades, elas podem, pela via contratual, mitigar essa separação patrimonial dos casos em que lhes for conveniente fazer isso. Então, as sociedades, para tomarem crédito, se elas tiverem que tomar crédito só com as próprias forças, talvez elas não conseguissem tomar crédito ou fizessem em condições mais onerosas, com juros mais altos, prazos mais curtos. Mas, aproveitando-se justamente dessa sinergia, dessa integração entre elas obtêm garantia das outras sociedades agrupadas para tomar créditos em condições melhores do que aquelas que elas tomariam sozinhas. Então faz sentido para as sociedades, em relação a certas relações, mitigarem essa limitação de responsabilidade. E elas fazem, daí, não em relação a todos os credores, elas fazem em relação a credores específicos, aqueles credores estratégicos que vão financiar de maneira mais significativa o exercício da sua atividade. Basicamente, no Brasil, quando tomam financiamento de bancos, etc., né, normalmente, os bancos exigem, para conceder o financiamento, garantias cruzadas do grupo todo. Então, passa a ser um requisito para o acesso ao crédito. Mas, da mesma maneira que ocorre, né, em relação a dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, etc., essa corresponsabilidade contratual expõe... Aí aquela lá... mas só faz filamilão, não mistura com essa outra carne nojenta, né? Põe para congelar de novo, dá para Simone. Tá certo. Porque é pouquinho, mas ele não gosta que acho que alguém vai... Pessoal, o jantar tá bom aí, mas é melhor fechar o microfone, senão a gente vai ficar com fome aqui. Verdade. Então, eles tornam uma sociedade exposta à crise da outra por conta dessas garantias. Ou seja, se a sociedade A se torna insolvente, ou seja, deixa de adimplir sem razão justificada no vencimento de determinada prestação, por conta da garantia que ela concedeu, que as outras concederam a elas, essas outras sociedades podem vir a ser afetadas por conta da crise. E veja que até agora, né, eu falei de inúmeras situações de repercussão da crise intragrupo que não tem nada a ver com confusão patrimonial, com desvio de finalidade. Eu estou falando aqui até agora de sociedades que respeitam estritamente os limites das suas próprias personalidades e que, ainda assim, estão expostas ao risco de insucesso das sociedades agrupadas. Mas, por outro lado, existem também, com frequência, bastante frequência, né, situações de verdadeira promiscuidade societária, em que, por conta das facilidades da organização de grupo, as sociedades são administradas de maneira a não respeitar os limites das próprias personalidades. Ainda mais no contexto brasileiro, em que a gente fala aqui de empresa de dono, né, ainda temos uma concentração de capital muito grande, né, sociedades com enorme concentração de capital em poucas pessoas, né, nós não temos, em poucas as companhias com capital pulverizado, que tem mais nos Estados Unidos, e a gente tem empresa de dono. E o dono, com muita frequência, trata aquelas diferentes sociedades como se fosse uma coisa só. Então, não mantém registros de inventário adequado dos ativos e passivos de cada sociedade, emite nota numa sociedade por conta de fornecimento da outra, né? Permite que todas as sociedades utilizem os bens de quaisquer umas.
Então, porque internamente aquilo, para ele, é visto como se fosse aquilo é visto pelo controlador, pelo administrador, como se fosse uma coisa só. E isso gera resulta numa situação de efetiva confusão patrimonial, em que eu não consigo efetivamente distinguir cada uma das sociedades agrupadas como sendo um centro autônomo de imputação de relações jurídicas. Ou seja, eu não consigo distinguir, né, por conta disso, o que efetivamente é ativo de uma, é passivo de outra. E essa situação que eu chamo de embaralhamento jurídico resulta numa situação de embaralhamento econômico. E não é causado apenas por confusão patrimonial estrito sensu, mas também por desvio de finalidade. Né? Quando o controlador ou o administrador utiliza as diferentes sociedades agrupadas de maneira contrária às suas finalidades específicas, especialmente quando esse controlador, né, viola o regime de subordinação de interesses a que estão submetidas as sociedades agrupadas, e o faz de uma maneira generalizada, o resultado pode ser, novamente, uma situação de indeterminação de qual esfera patrimonial é de cada sociedade. Sei que aqui é um pouquinho complicado, então é importante que a gente tenha uma noção, ainda que preliminar, uma noção básica, sobre o regime jurídico societário de sociedades agrupadas, que, por razões que eu ainda não consigo bem compreender, não são ponderadas, né? Não é ponderado por quem lida com recuperação judicial de grupo. Me parece que deveria ser a primeira coisa que quem lida com RJ de grupo deveria verificar. Bom, mas qual que é o regime jurídico aplicável às sociedades agrupadas pela lei societária? Mas ainda não ocorre essa discussão. E o que é o mais importante? Qual que é a noção jurídica mais importante que a gente deve ter em relação a grupos e sociedade? Bom, na lei das SA, por inspiração alemã, adotou-se um sistema dual, que se diz assim, que estabelece regimes jurídicos diferentes para as sociedades que integram um grupo de fato e para as sociedades que compõem o chamado grupo de direito. O que vem a ser um grupo de fato? Notem, em primeiro lugar, que grupo de fato nada tem a ver com sociedade de fato ou sociedade irregular. Grupo de fato, como o nome indica, é o grupo que decorre dos próprios fatos, das relações de controle e de coligação existente entre as sociedades, mas que não é regido por uma convenção entre elas. Ou seja, eu tenho uma sociedade, aqui no exemplo aqui, tem a sociedade A, que controla a sociedade B, que controla a sociedade C e D, e aqui, do outro lado, etc. Por conta dessa relação de controle, elas formam um grupo de fato, e que se submetem a um regime específico da legislação societária. Mas não existe, nesse grupo de fato, diferentemente do que ocorre nos grupos de direito, um contrato que discipline as relações entre as diferentes sociedades agrupadas. Qual que é a grande consequência jurídica de haver ou não esse contrato? E adianta o seguinte, na enorme maioria, em 99,9% dos casos, dos grupos que operam no Brasil, a situação que a gente tem é de grupos de fato, ou seja, grupos que não são regidos por uma convenção de grupo. Né? Até, João, não sei se você se lembra, teve uma tese do Daniel Ávila, Alvil, foi publicada a respeito de grupos, e ele lá fez uma pesquisa nessa tese, em que ele consultou o cadastro da Receita Federal e descobriu, para espanto de todos, que havia cadastrados na Receita Federal cerca de 400 e poucos grupos de direito, ou seja, grupos regidos por uma convenção grupal. E esse número causou muito espanto, porque era voz corrente, dizer, olha, não existe grupo de direito no Brasil.
professor Erasmo Valadão até prefacia a obra do Daniel Viu e expõe o próprio espanto com esse número. Eu mesmo, professor Erasmo falando, e assim, eu mesmo achava que não passavam de 10. Tudo bem. Mas esse número ganhou tanta repercussão que se passou até, com alguma frequência, a gente ouvia em ambiente acadêmico, olha, grupos de direito não são um fenômeno assim tão excepcional. Só que mais recentemente, um outro pesquisador, o Daniel Portugal, ele resolveu abrir esses números da pesquisa do Daniel. Ou seja, verificar um por um esses cadastros. E o que ele descobriu é que, na verdade, mais de 99% desses cadastros é que estavam feitos equivocadamente. Então, se registraram, se cadastraram na Receita Federal como grupos de direito, partido político, associação, etc. Então, o cadastro da Receita Federal estava errado. E daí, quando ele foi depurando aqueles números, ele descobriu que, na verdade, grupos de direito efetivamente em operação no Brasil, na época da pesquisa deles, eram só 6. Então, a realidade que a gente tem é a de grupos de fato. E por que é importante para a nossa discussão essa distinção? Saber que quase todos os grupos que a gente tem no Brasil são grupos de fato, e são os grupos de fato que pedem a recuperação judicial. Porque aos grupos de fato aplica-se um regime jurídico que limita muito significativamente a subordinação de interesses entre as sociedades agrupadas. Esse regime jurídico está evidenciado muito especialmente pelo artigo 245 da Lei das SA, que estabelece uma norma que ela é direcionada aos administradores, mas ela evidentemente repercute nas próprias sociedades. E o que essa norma estabelece? Ela proíbe os administradores das sociedades agrupadas de celebrar contratos que importem favorecimento de uma sociedade em prejuízo da outra, né? Sem que haja devido pagamento compensatório adequado. Então, essa norma diz assim, olha, se as sociedades agrupadas forem contratar entre si, elas deverão obedecer condições equitativas, ou seja, de equilíbrio nos contratos que celebrarem. Né? Ou, se houver desequilíbrio, tem de haver pagamento compensatório adequado. E para que serve? Qual é a razão de existir uma norma como essa? Bom, é uma norma que visa, fundamentalmente, a proteger os sócios minoritários e aos credores de cada sociedade individualmente considerada. Porque imagine aqui, nesse meu exemplo, que vocês sejam credores do restaurante. Muito bem, vocês são credores do restaurante, vocês contam o patrimônio, os bens desse restaurante como garantia do crédito de vocês. Agora, imagine que um hotel, por ser controlador do restaurante, passe a exigir do restaurante que ele opere de maneira deficitária só para aumentar o fluxo de hóspedes do hotel. Então, como o hotel é controlador, ele fala assim, olha, restaurante, você vai vender os seus pratos, que custariam 100, você vai vender a 40, porque eu quero que tenha fluxo de gente para favorecer o hotel. Só que isso gera prejuízo para o restaurante, que, por sua vez, impacta nos acionistas minoritários, né, nos outros investidores do restaurante, sejam investidores, né, por equity, os sócios, sejam investidores por dívida, né, os outros tipos de credores efetivamente desse restaurante. Então, a lei fala, olha, no caso de não haver um contrato público previamente conhecido por todos, né, que seja dado conhecimento a todos, né, que não exista uma convenção de grupo disciplinando a subordinação, então, essa subordinação, eu não vou dizer que é proscrita, mas ela é extremamente limitada. Bom, e como que tudo isso se relaciona à recuperação judicial, que é o tema central aqui da nossa aula? Se relaciona da seguinte maneira, né? A gente sabe, a gente entendeu basicamente, que a crise de uma sociedade repercute nas outras sociedades.
Então, quando uma sociedade vai pedir recuperação judicial, com muita frequência, ela não vai conseguir equacionar a sua dívida se a outra sociedade, ela agrupada, também não o fizer. Porque, ora, se ela está exposta à dívida da outra sociedade, não adianta só reestruturar a minha própria dívida, tem que reestruturar a dívida da outra. Porque se a sociedade A reestruturar as dívidas dela, a sociedade A, mas continuar exposta às dívidas da sociedade B, e essas dívidas da sociedade B não forem reestruturadas, a recuperação individual de uma delas pode não ser, e com muita frequência não será suficiente para sanar essa crise. Mas ainda, com muita frequência, eu escuto o seguinte: olha, o grupo tal entrou em recuperação judicial e, matreiramente, deixaram a sociedade boa de fora e entraram só com as que estão em crise, só com as que estão mal. Né? E como se isso fosse uma estratégia errada, que devesse até ser coibida pelo Poder Judiciário. Mas quando a gente entende o regime jurídico de subordinação de grupos, em que as sociedades, elas não podem, as sociedades agrupadas, grupo de fato, elas não são meras serviçais da sociedade controladora, a gente entende, a gente chega à conclusão justamente contrária. Olha, imaginem a situação em que o restaurante o hotel vai muito bem e o restaurante vai mal. Bom, precisa reestruturar a dívida do restaurante, mas você trazer para a recuperação o hotel junto, o hotel que está bem, que está dentro daquele regime suficientemente blindado das dívidas dos restaurantes, pode ser terrivelmente prejudicial aos sócios minoritários e aos credores do hotel, que teriam seus direitos violados por uma solução assim generalista. Então, é preciso haver uma interpretação conjugada, né, do regime jurídico concursal, se não queira dizer concursal, de recuperacional, com o regime societário. Um anda do lado do outro. Mas, sabendo dessa situação de repercussão, de efeito dominó da crise de uma sociedade na outra, haverá, e ocorrem com muita frequência, situações em que aquelas sociedades precisam se valer do remédio da recuperação judicial. E precisam fazê-lo de forma conjunta. Muito bem. A Lei 11.101, na sua redação original, não fornecia respostas para esse tipo de problema. Por quê? Em pleno século XXI, a lei continuava enxergando a sociedade como um átomo, né, ou a empresa como um átomo, e não como é efetivamente a empresa moderna, né, que se arranja em moléculas. E, por conta disso, não previa solução para a crise do grupo. Tanto é assim que os primeiros pedidos que bateram no Tribunal de Justiça de São Paulo, de recuperação judicial pedida em consórcio, ou seja, pedida em conjunto, pedida em grupo, foram rejeitados pela Corte Paulista. O tribunal tem um acórdão muito conhecido, o desembargador Pereira Calças, que chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ele inadmitiu o litisconsórcio, na época, 2008, pela seguinte razão: ele disse, olha, como que eu tenho aí três sociedades que estão sediadas em locais distintos, né? Se eu processar tudo junto, eu vou obrigar os credores de uma sociedade a ter que se deslocar para outra comarca para participar da GC, então isso vai prejudicar a efetiva participação dos credores no conclave, então não pode ter recuperação de desconsórcio. Rapidamente, todavia, o próprio tribunal se deu conta de que essa solução era insatisfatória, porque negando o pedido em conjunto, você estava condenando grupos importantes a não ter uma solução para a crise que afetava elas de maneira conjugada. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo passou a admitir os pedidos feitos em litisconsórcio.
Só que disso decorreu um problema muito sério, muito grave, que se demorou muito tempo para se perceber, que foi o seguinte: a partir do momento que se admitia a formulação do pedido de recuperação judicial em conjunto, automaticamente, e sem que ninguém se desse conta, aquelas diferentes sociedades que tinham personalidades jurídicas e patrimônios separados passavam a ser automaticamente tratadas como se fossem uma única entidade com patrimônio diviso. Com muita frequência, os pedidos de recuperação em grupo não distinguiam as dívidas de cada sociedade postulante da recuperação judicial. Ou, pior, quando faziam, o próprio administrador judicial, no procedimento de verificação dos créditos, fazia uma consolidação única, né, tratando os créditos das diferentes sociedades como se fossem créditos de uma mesma entidade. E isso é extremamente prejudicial, extremamente gravoso, especialmente para aqueles credores das sociedades que têm uma melhor relação entre ativos e passivos. Porque eu posso ser credor aqui, por exemplo, nesse meu quadro, porque eu posso ser credor do hotel, cujos ativos são o suficientes e sobram para pagar todos os credores. Mas o outro sujeito pode ser aqui credor do restaurante, que efetivamente não tem bens para pagar os seus credores, ou seja, vai faltar. Quando junta tudo, né, esse credor do hotel que estava numa situação melhor, né, em relação aos credores das subsidiárias, ele passa a partilhar os ativos que garantem as suas obrigações com os credores das outras sociedades. E acaba-se nulificando aquele regime ordinário de limitação de responsabilidades e de segregação patrimonial que deve ser a regra. Isso é extremamente prejudicial em relação às expectativas dos agentes econômicos, mas não só isso, prejudicial até ao regime de proteção, ao regime de tutela protecional que a lei outorgou a certos grupos de credores. Eu não falei que a lei elegeu, por exemplo, os créditos trabalhistas como destinatários de uma proteção especial, né, conferindo a ele a garantia de solidariedade, com responsabilidade? Muito bom. Quando eu trato todas as sociedades como se fossem uma entidade só, com patrimônio diviso, aquele credor trabalhista que deveria ter um privilégio em relação aos demais, né, ou seja, o privilégio da solidariedade, passa a ser tratado como todos os outros. E o mesmo vale para as dívidas de recuperação do meio ambiente, para dívidas previdenciárias, etc. Então, eu tenho um prejuízo generalizado de desrespeitar o regime jurídico de separação patrimonial e de separação de responsabilidades. E tudo isso era feito, meus amigos, sem decisão judicial, sem pedido, sem nada. Era feito automaticamente. Houve algumas pesquisas a esse respeito, uma de um grupo da Universidade de São Paulo, coordenado pelos professores Francisco Satiro e Sheila Cerezetti, e um outro estudo realizado pelo núcleo da PUC. Agora me fugiu o nome desse núcleo, mas alguns de vocês talvez até participem, né, que era coordenado por Marcelo Sacramone, Marcelo Guedes. É o NEP. O NEP. E esse grupo fez uma pesquisa empírica e descobriu que mesmo nas varas empresariais, nas varas de falência especializadas de São Paulo, na enorme maioria dos casos, de 80% a 90%, do simples fato de ser admitido o pedido em conjunto da recuperação judicial, as recuperandas já eram tratadas, a partir daquele momento, como se fossem uma única entidade com patrimônio diviso. E daí a importância da doutrina, para esclarecer conceitos e resolver essa situação. Porque foi a doutrina, e aqui méritos, todos os méritos da professora Sheila Cerezetti, que identificou essa situação e passou a explicar, olha, uma coisa é o pedido formulado em litisconsórcio ativo, né, por duas ou mais sociedades agrupadas, que sejaria o que ela chamou de consolidação processual em referência ao instituto que tem no direito norte-americano.
Outra coisa completamente diferente, excepcional, né, e que corresponde a um outro tipo de remédio, é tratar as diferentes sociedades como se fossem entidades com um patrimônio do indivíduo. Isso, bem explicou a professora Sheila, denomina-se consolidação substancial, que é um remédio bastante antigo, desenvolvido pelos tribunais norte-americanos, a precedentes do início do século XX, em 1900 e bolinha, acerca da adoção desse remédio, que é efetivamente uma solução de equidade para aqueles casos em que há uma tal disfunção societária, há uma tal disfunção estrutural entre as sociedades, que é efetivamente impossível distinguir as esferas de imputação de cada uma delas. Ou seja, eu tenho lá 3, 4 sociedades e eu não consigo saber, não consigo distinguir o que é dívida, o que é ativo de cada uma delas. E daí eu passo a ter, por falta de solução melhor, eu passo a ter de adotar essa estratégia de tratar as diferentes sociedades como se fossem uma única entidade com patrimônio de vírus. Acho que alguém fez um comentário, alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Professor, se houver confusão patrimonial entre as partes, comprove mais ainda essa situação. É justamente isso. Uma situação de embaralhamento, não meramente econômico, mas um embaralhamento jurídico entre essas sociedades. E o que fizeram os tribunais norte-americanos, que são especializados nessa matéria desde há muito tempo? Para casos de liquidação, ou seja, para casos de falência, né, em primeiro lugar, eles se viram nessa seguinte situação. Bom, eu tenho aqui diferentes sociedades, né, estou decretando a falência de todas elas, e eu preciso ordenar o pagamento dos credores dessas diferentes sociedades. Eu arrecadei os ativos de todas elas, e agora eu preciso transformar esses ativos em dinheiro e ordenar o pagamento dos credores das diferentes sociedades. Só que eu não consigo distinguir, pelo menos sem um dispêndio muito grande de recursos, sem um dispêndio muito grande de tempo, eu não consigo distinguir quem é credor da sociedade A, quem é credor da sociedade B, quem é credor da sociedade C. E daí, por conta de poderes de equidade excepcionalmente conferidos ao juiz de falência norte-americano, eles passaram a adotar essa solução excepcional para tratar as diferentes sociedades como se fossem uma única entidade. Então, dali, eles não iam mais ordenar os pagamentos para a sociedade A, para a sociedade B, para a sociedade C, para a sociedade C. Os juízes falimentares reuniam todos os ativos, no que seria uma pressuposição de uma única entidade, e ordenavam os pagamentos de acordo. Só que, com o tempo, né, esse remédio que foi desenvolvido para a falência, para a liquidação, passou a ser utilizado também para a reorganização da empresa, ou seja, no processo que lá é chamado de reorganização, mas que corresponde aqui à nossa recuperação judicial. Puxa, mas como que eu consolido substancialmente para a recuperação judicial? Originalmente, esse remédio foi pensado da seguinte maneira. Bom, eu tenho uma situação excepcional em que eu não consigo distinguir ativos e passivos de cada sociedade, então eu consolido todas numa entidade só, e essas diferentes sociedades saem da reorganização como uma única sociedade dotada de uma única personalidade jurídica. Então, elas entram no processo de reorganização, ainda que formalmente, cada qual com sua própria personalidade, mas saem da recuperação como uma única pessoa jurídica. Então, a consolidação substancial passa a ser uma estratégia não apenas para resolver esse estado de indeterminação patrimonial entre as sociedades, mas também para viabilizar a própria reorganização das sociedades em crise.
E uma vez que é deferida essa consolidação substancial, os credores das diferentes sociedades são tratados como se fossem credores de uma única entidade. Então, os critérios para definir a aprovação do plano nas classes eram todos considerados sob essa perspectiva unitária. Agora, o que a literatura estrangeira nos revela é que, e pesquisas empíricas que foram feitas, é que, atualmente, essa consolidação substancial clássica na reorganização dos Estados Unidos, ela não ocorre mais dessa forma. Raramente as sociedades agrupadas saem do processo de reorganização como uma única entidade. O que, na verdade, é feito é o que é chamado lá de Timid Substantive Consolidation, o que em vernáculo poderia ser dito como uma consolidação substancial aparente, ou consolidação substancial putativa. E o que isso significa? Significa que, para os fins do processo de reorganização, aquelas diferentes sociedades são tratadas como se fossem uma única sociedade com patrimônio indifinido. Então, a elaboração do plano, a deliberação sobre o plano down, etc., tudo é aplicado sob essa pressuposição de haver uma única sociedade. Só que, formalmente, as sociedades entram e saem da recuperação, da reorganização, lá do Chapter 11 norte-americano, como sociedades distintas umas das outras. Ou seja, a consolidação substancial, ela opera uma ineficácia patrimonial exclusivamente para os fins da reorganização. E por que é relevante fazer esse histórico e esse apanhado do direito americano? Porque foi esse o modelo que, na minha visão, foi adotado pelo legislador brasileiro, quando veio a disciplinar a recuperação de grupos na reforma que houve em 2020. Muito curiosamente, né, nós fomos possivelmente o primeiro país, segundo, eu fiz uma pesquisa de 30, 40 países, né, foi o primeiro país que regulou a consolidação processual na recuperação, ou seja, num procedimento de reorganização da empresa. Os poucos países que legislaram sobre consolidação substancial o fizeram no tocante à liquidação, no tocante à falência, mas não foram além de regular na reorganização. Muito curiosamente, a gente não regulou consolidação substancial na falência e o fez na recuperação judicial, estabelecendo para mim essa consolidação substancial putativa, ou aparente. Por quê? As sociedades pedem a consolidação substancial, as sociedades não só pedem, elas têm deferida, realizadas entre elas a consolidação substancial para os fins da RJ. Mas as sociedades continuam formalmente, cada qual, mantendo a sua própria personalidade, mantendo o seu patrimônio segregado para todos os outros efeitos que não os da recuperação judicial. Elas entram formalmente como sociedades diferentes e, salvo se houver algum tipo de negócio que efetivamente acarrete a fusão no plano, elas saem da recuperação como sociedades diferentes. Então, o que faz a consolidação substancial no nosso sistema? Ela efetivamente importa uma ineficácia patrimonial, permitindo que os ativos e passivos das diferentes sociedades sejam rearranjados para os fins da reorganização do grupo. Muito bom. E no que isso se distingue da mera consolidação processual? Bom, a consolidação processual, basicamente, se limita à consolidação dos procedimentos, ou seja, corresponde àqueles casos em que duas ou mais sociedades pedem a recuperação em conjunto. Mas o legislador quis deixar claro o seguinte: olha, do fato de o pedido de recuperação judicial ser postulado em conjunto, não decorre automaticamente nenhum efeito de ordem material. O fato de as sociedades pedirem a recuperação em conjunto não autoriza que elas automaticamente sejam tratadas como uma coisa só. Aliás, muito pelo contrário,
tratar as sociedades como se fossem uma entidade só será uma solução, segundo a nossa lei, absolutamente excepcional, subordinada aos requisitos que estão previstos no artigo 69J da Lei 11.101, que foi introduzido nessa reforma de 2020 e que prevê justamente o seguinte, que o juiz, ou seja, um remédio judicial, de forma excepcional, ou seja, não vai fazer isso em todos os casos, é uma solução efetivamente excepcional. Independentemente da realização de assembleia geral, ou seja, independentemente de haver ou não concordância dos credores, ou seja, uma matéria sujeita à ação do juiz e não à vontade dos credores, o juiz pode autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes de um mesmo grupo, que já estejam pedindo recuperação sob consolidação substancial, e daí o grande requisito, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos. Basicamente, o que dispõe esse artigo? O juiz pode autorizar a consolidação substancial quando houver uma confusão tal entre as esferas jurídicas das sociedades postulantes da recuperação judicial em conjunto, que torne impossível ou inviável na prática distinguir os patrimônios de cada uma das sociedades. E é somente nessa circunstância que essa medida excepcional pode ser aplicada. E o que a gente tem visto na prática, infelizmente, não é isso. O que a gente tem visto é que, em grande quantidade, em número assustador de casos, né, de recuperação judicial formulada, pedida em limites consórcio, ou seja, em mera consolidação processual, a consolidação substancial ser deferida pelo juiz não como uma solução para um problema de embaralhamento jurídico, mas como uma solução para um problema de embaralhamento econômico. E fazem, muitas vezes, fundamentando a sua decisão, não no caput do artigo 69, que é o que rege o requisito fundamental para a adoção desse remédio excepcional, mas com base em requisitos cumulativos que estão previstos nos incisos do artigo 69J, que supostamente serviriam para orientar a aplicação desse remédio, mas que, a bem da verdade, acabam gerando mais confusão, porque, mesmo com a especialização, juízes de falência e juízes falimentares, ainda existe um hiato muito grande entre direito falimentar e direito societário. Então, o juízo de falência, com muita frequência, não transita, ainda não. Com o tempo vai se tornar especializado, mas ainda não trafega bem em questões societárias e vice-versa, né? E que dirá, então, ainda de juízos não especializados que raramente lidam com recuperação judicial e mais raramente ainda lidam com direito societário. Porque o que previu a lei? Né? Ela tentou, muito mal e porcamente, estabelecer algo semelhante àqueles testes que são criados pela jurisprudência norte-americana, que diz assim, olha, se tiver esse requisito, pode aplicar o remédio. Então, o artigo 69 estabeleceu o requisito fundamental e diz assim, além disso, precisa cumulativamente preencher outros 2 requisitos, dentre 4. E quais são esses 4? Então, existência de garantias privadas, relação de controle ou dependência, identidade total ou parcial do quadro societário, atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Olha, de cara, para todos os grupos que eu conheço, você já tem o 2 e o 3. O inciso 2, uma relação de controle e dependência, você tem para praticamente todos os grupos, e identidade parcial do quadro societário, idem. Então, os requisitos são absolutamente inúteis. E a existência de garantias privadas não é algo disfuncional. Pode até vir a ser algo disfuncional, mas, em regra, é algo absolutamente corriqueiro no âmbito de qualquer grupo de sociedades.
até por conta da prática prudencial dos bancos de exigir garantia de todo o grupo para conceder crédito. Então, da existência de garantias cruzadas, não decorre em absoluto a existência de confusão patrimonial, decorre tão somente na existência de corresponsabilidade entre as diferentes sociedades, mas que não impede, por si só, distinguir o conjunto de ativos e passivos de cada uma delas. Mas o que se tem visto na prática é que os juízes têm aplicado esses incisos de forma desconjugada do campo. Ou seja, verificam que tem garantia cruzada, relação de controle dependente, identidade total parcial do quadro societário, então consolidam substancialmente e tratam as diferentes sociedades agrupadas como se fossem uma coisa só, né? E, logicamente, não se dão conta, aliás, e muito infelizmente, não se dão conta ainda de que eles estão sendo usados em benefício do controlador para desrespeitar aquele regime de subordinação de interesses nos grupos societários de fato. Porque o que eu expliquei lá atrás? Eu não expliquei que nos grupos societários de fato, o controlador ele não pode simplesmente submeter as sociedades controladas ao seu próprio interesse, né, impondo a elas, às sociedades controladas, uma situação prejudicial, né? Não pode fazer isso. Só que, uma vez que é deferida a consolidação substancial, a par dessa ineficácia patrimonial para os fins da recuperação judicial, um outro efeito muito relevante é a suspensão desse regime de subordinação, de limitação de subordinação de interesse entre as sociedades. Por quê? O efeito fundamental da consolidação substancial é justamente de autorizar que os ativos e passivos das diferentes sociedades sejam tratados como ativos e passivos de uma única sociedade. E isso acaba conferindo a quem está no controle, quem está na administração, o poder de rearranjar essas sociedades sem observar os limites impostos pela legislação societária à subordinação entre as sociedades de grupo. Fazendo um paralelo muito tosco, para quem no interior é muito comum a gente receber lá uns pedidos de alvará, né? Então, às vezes, é um pedido de alvará formulado por um menor de idade, representado pelo procurador, pelo tutor, etc., para alienar um imóvel. Bem, só que aquele imóvel não poderia ser alienado porque não constitui uma reserva legal fundamental para o registro daquele negócio, né? Então, por via do alvará, o que as partes, os interessados tentam fazer é contornar esse obstáculo jurídico, né, com a canetada do juiz. E o que é muito importante compreender é que a recuperação judicial, né, a despeito de ser uma solução excepcional e muito relevante, ela não derroga todo o ordenamento jurídico. Ela não permite que sejam realizados, para título de reorganização da empresa e de inovação das dívidas, negócios que não poderiam ser realizados fora da recuperação. O que ela faz, muito pontualmente, é disciplinar ou modificar certos efeitos desses negócios. Então, por exemplo, uma alienação estabelecendo que não haverá sucessão para o adquirente. Isso ela faz. Mas ela não permite, o simples fato de uma sociedade estar em recuperação judicial, não permite ela fazer uma determinada alienação que ela não poderia fazer fora da recuperação judicial. O que a recuperação judicial altera é a forma de adesão ou de concordância da contraparte, da concordância dos credores. Porque se fora da recuperação judicial o devedor deveria colher a concordância individualmente de cada um dos credores, dentro da recuperação judicial, a concordância é feita, obtida por maioria, que vincula a minoria dissidente. Então, é isso que modifica, mas não há uma derrogação do regime jurídico. Da mesma maneira que as sociedades que postulam a recuperação judicial em grupo, em conjunto,
não estão dispensadas de respeitar os limites à subordinação impostos aos grupos de fato, né? E o juiz não tem, pela nossa lei, autorização para fazer essa dispensa. Tem autorização única e exclusivamente nos casos em que há efetivamente uma situação de embaralhamento jurídico entre as sociedades, ou seja, casos absolutamente disfuncionais em que não consigo distinguir patrimônio de uma sociedade e patrimônio da outra. Só que, vejam, meus amigos, eu nunca vi, ou deve ser muito raro, devedores que, na petição inicial da recuperação, quando postula a consolidação substancial, confessam ao juiz esse estado de promiscuidade jurídica. Olha, a gente realmente, a sociedade aqui é tudo embaralhada, a gente tratava tudo como se fosse uma coisa só, a confusão patrimonial mesmo, etc. Então, por isso, eu estou pedindo consolidação substancial. Não se confessa isso, por uma razão muito elementar, porque essa confissão exporia os sócios e os administradores a terem os seus próprios bens atingidos por via de uma desconsideração da personalidade jurídica. O que os devedores muito habilidosamente alegam e expõem é uma situação de mero embaralhamento econômico. Olha, nós somos um grupo, tem garantias cruzadas, a sociedade A responde pelas dívidas da sociedade B, precisa resolver isso tudo de uma forma conjunta, e por conta disso eu quero consolidar substancialmente. Mas quando o juiz consolida substancialmente, ele não está apenas viabilizando uma solução conjunta, ele está otorgando para o controlador, né, ou para o administrador, diretamente para o administrador e indiretamente ao controlador, esse super trunfo, essa carta aí, para poder reorganizar os ativos e passivos das diferentes sociedades, passando por cima dos direitos dos sócios minoritários e dos credores das sociedades individualmente consideradas. Daí a gravidade de uma medida como essa, que, no meu modo de ver, só poderia ser deferida associada a outras ferramentas previstas na lei para lidar com a distinção, ou seja, eu tenho uma situação efetivamente de confusão patrimonial, que é uma das espécies de abuso da personalidade jurídica, e eu preciso consolidar substancialmente, muito bem, quem que deu causa a isso? Foi o administrador? Então eu vou afastar esse administrador, nomear outro. Foi o sócio controlador? Então, bom, esse controlador tem que ser afastado, o devedor tem que ser afastado, eu tenho que nomear um gestor no lugar. Mas, na prática, a gente não vê isso. A gente vê a consolidação substancial sendo deferida sem o menor cuidado para casos que não são de efetiva confusão de ativos e passivos e acabam dando para o comprador esse poder enorme. E logicamente, meus senhores, meus amigos, para o juiz também é mais confortável lidar com um processo consolidado substancialmente, porque ele vai lidar com uma recuperação só, em vez de várias. Então, a gente tem um certo pudor para considerar os aspectos internos que motivam o juiz a agir desta ou daquela forma, mas é um aspecto muito ponderável, muito considerável, porque o juiz tem um incentivo pessoal, em termos de trabalho, a autorizar a consolidação substancial, porque, de outra forma, ele vai ter que lidar, ainda que em um processo conjugado, com recuperações judiciais diferentes das várias sociedades agrupadas. E o que eu gostaria de expor e ponderar a quem está ouvindo aqui até essa hora, até para deixar um pouquinho de tempo para eventual pergunta, debate, é o seguinte: não se percebeu ainda, não se compreendeu ainda que o mecanismo da consolidação processual viabiliza, por determinadas soluções contratuais, soluções conjugadas, soluções unificadas, que permitem lidar com a repercussão da crise no grupo, sem firmar a limitação de responsabilidade, a separação patrimonial entre as diferentes sociedades agrupadas. Aliás, né,
no mundo inteiro, onde isso é discutido, ou pelo menos todos os países que eu procurei, quando se falava em plano único, plano conjunto, um sistema de consolidação processual, o que se tinha é efetivamente essa concepção de um plano único como um plano capaz de articular soluções conjugadas entre as diferentes sociedades, com a observação de que essas soluções haveriam de ser submetidas à aprovação individual dos respectivos conjuntos de credores de cada devedor. E essa é uma distinção muito importante entre a mera consolidação processual da consolidação processual com consolidação substancial. Porque na mera consolidação processual, os planos que estejam articulados, ou ainda que seja articulado no plano conjunto, ele vai ser deliberado de maneira separada pelos respectivos conjuntos de credores de cada um dos devedores. Ao passo que na consolidação substancial, uma vez que seja deferida pelo juiz, o plano será unitário e será deliberado por todos os credores em conjunto, como se eles fossem credores de uma única e mesma sociedade com patrimônio indivíduo. Mas, na circunstância de, na consolidação processual, eu ter de observar a separação patrimonial entre as diferentes sociedades, não decorre impedimento algum a que sejam articuladas, do ponto de vista material, soluções conjugadas. E esse é um ponto que eu quero destacar, porque se vocês forem à doutrina praticamente unânime que existe no Brasil a respeito do tema, plano de recuperação na consolidação processual, vocês vão ver uma concepção que vem desde aquele artigo que eu me referi da professora Sheila, de que o plano único corresponde à mera instrumentalização única de planos absolutamente diferentes, separados no mesmo papel. É essa a visão que se tem de plano único na consolidação processual. Podem procurar os comentaristas, eles vão achar com muita frequência essa concepção, que é uma concepção que não encontra paralelo em nenhum lugar do mundo. Até porque ela é uma concepção que nega o próprio fenômeno da crise dos grupos, porque o que adianta planos absolutamente independentes para lidar com uma crise que repercute de uma sociedade para outra, né? Quando, no resto do mundo, quando se fala de consolidação processual, de plano único, ou planos coligados, né, se pensa justamente em soluções conjugadas. É até muito interessante, João, que na legislação espanhola, né, em que esse tema é tratado sob a rubrica de planos conexos, né, existe uma exceção muito importante, que é a seguinte: num concurso, numa concordata individual, uma recuperação individual na Espanha, o plano não pode estar sujeito a condições suspensivas. Não pode estar condicionado a algum evento futuro incerto que subordine a eficácia dele. Qual é a exceção prevista na lei espanhola? A exceção é prevista para os concursos conexos, ou seja, para os concursos conjugados, em que se admite expressamente que a eficácia do plano de reorganização de uma sociedade agrupada fique subordinado à aprovação do plano da outra sociedade, que é um outro mecanismo contratual de estabelecer essa conjugação. O plano único, sob essa perspectiva, na verdade, é reservado para aqueles casos de interconexão máxima entre as sociedades agrupadas, em que o plano só vai ser aprovado, só vai valer para todas para a sociedade, se for aprovado individualmente pelos conjuntos de cada uma delas, né? Mas existem técnicas que são, e aqui não vai dar tempo de eu expor uma delas, existem técnicas que permitem soluções parecidas, mas que não geram esse grau de indissociabilidade, que é simplesmente condicionar a eficácia de um plano à do outro, a aprovação do outro. E pode ser condicionamento recíproco ou não. Ou seja, eu tenho estratégias contratuais que lidam com o embaralhamento jurídico, mas sem importar
embaralhamento econômico e que permitem, o seguinte, preservar o regime ordinário de separação patrimonial, permitem preservar aquela tutela para aqueles credores especiais que gozam da corresponsabilidade, permite preservar os benefícios para aqueles credores que, no exercício clássico do capitalismo, foram lá e tomaram efetivamente garantias das diferentes sociedades do grupo. E a gente ainda não explora esse tipo de solução, porque a gente está preso ainda nessa ideia de ter que consolidar substancialmente, e não considera os efeitos secundários de uma solução excepcional como essa, aplicada a torta direito. Porque quando o investidor vem aqui para o Brasil, coloca dinheiro aqui, coloca o dinheiro numa sociedade subsidiária, ele não deveria esperar que ela tivesse sujeito ou pudesse ser afetada por via de outra subsidiária, por via de uma decisão do juiz. Isso é uma intervenção nas relações jurídicas, na autonomia privada muito gravosa e que, ao fim e ao cabo, prejudica o próprio investimento no país. E, para terminar, eu queria expor o seguinte: você está falando, então você está falando de plano único na recuperação judicial para uma solução conjugada, etc. Então, você está falando aí de uma consolidação substancial voluntária? Não estou falando disso. E não estou falando disso porque um efeito da consolidação substancial legal previsto na lei é justamente o de levantar esse regime, suspender esse regime de limitação à subordinação de interesses entre as sociedades. E me parece que isto não pode ser realizado por via contratual. Como eu me referia anteriormente, a recuperação judicial não permite negócios jurídicos que não possam ser realizados fora da recuperação judicial. Então, as sociedades que integram um grupo de fato, elas não podem simplesmente se reunir, ou o controlador não pode utilizar a sua dominância, o seu poder de controle, para fazer com que as subordinadas abram mão da proteção outorgada pela legislação societária e que se submetam a sofrer prejuízo em prol do grupo. Ele não pode fazer isso. E se ele não pode fazer isso, né, essa contratação não poderia ser feita com os credores. Então, antes de se cogitar se poderia ser obtida a concordância individual dos conjuntos de credores para uma consolidação substancial voluntária, precisaria primeiro indagar se esse contrato pode ser realizado entre as próprias sociedades. E me parece que nos grupos de fato, o regime jurídico efetivamente não autoriza. Bom, você viu que eu podia continuar por esse tema aqui por muito tempo, mas atendendo ao seu pedido, eu vou me conter e deixar a palavra para se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação. Maravilhosa, Pedro. A fala, assim, a exposição e o resumo, assim, de toda a situação extremamente complexa, mas de uma forma muito didática, de um tema que transita, ele começa no direito societário, e ele já era um problema dentro do direito societário, né, conhecido há muito tempo e denunciado há muito tempo já, e que ele acerta em cheio o direito concursal. Sabe, Pedro, aqui fazendo uma confissão de quem se debruçou também sobre o tema da... Porque o meu tema de origem no doutorado era confusão patrimonial. E eu também... Aliás, muito me vali da sua tese. Obrigado, Pedro. Eu fui colega do Daniel Vil, né, contemporâneo de doutorado, e ambos orientandos do professor Erasmo. E quando eu propus a tese sobre confusão patrimonial e tentando achar um conceito para esse fenômeno que até então não existia ali no artigo 50, não tentava definir, eu achei que os problemas eles estavam na tutela dos credores e também na tutela dos minoritários, mas no âmbito societário, né? Ou fora do âmbito concursal, melhor dizendo, porque né, os credores ali, digamos, individuais. E minha dissertação foi nessa linha do societário e tal, e depois, trabalhando na prática com direito concursal, primeiro com a falência, como tu colocou, a questão
extensão dos efeitos da falência e tudo mais, depois com a consolidação substancial, é que eu percebi que o verdadeiro campo de prova da confusão patrimonial é o direito concursal. E é ali que tudo acontece, de fato, ao arrepio da lei, muitas vezes. Agora, a impressão que eu fico, né, e eu tenho desde que veio a lume a alteração pela 14.112, na nossa lei 11.101, é que inicialmente a intenção do legislador era regular a consolidação substancial pelo 69J, de alguma forma limitando o uso abusivo dessa situação, mas o resultado é que liberou geral. Me pareceu, porque ao descrever da forma como descreveu, dando vários exemplos de situações que inclusive são lícitas e não tem problema nenhum, eu, quando bati o olho no projeto a primeira vez, eu olhei, não, de agora em diante, não tem caso de dois proponentes ou mais de uma recuperação judicial que não vá se considerar consolidação substancial. E eu não sei se tu ficou com essa impressão também, que foi uma tentativa de regular que saiu pela culatra, o tiro, ou se de fato eles quiseram liberar. Não, foi exatamente isso. Pelas discussões legislativas, a gente chega exatamente a essa conclusão, Ju. A ideia foi, efetivamente, limitar, foi principalmente distinguir, né, o que é o mero pedido de litisconsórcio da unificação patrimonial para fins da recuperação judicial, e até escrevi na minha tese, né, porque a própria adoção desse termo de consolidação processual foi objeto de crítica. Aqui em São Paulo, até no âmbito das câmaras empresariais, e que se pontua corretamente, dizendo, olha, a gente já tem litisconsórcio, para que a gente precisa dar outro nome para isso? Né? Para que a gente precisa ter essa subserviência aí ao direitiante para chamar de consolidação processual? Aí o que eu ponderei é o seguinte, achei que foi bom para ajudar a distinguir uma coisa da outra. Então, sob esse aspecto, acho que foi uma iniciativa, primeiro, regulando a recuperação de grupos que não tinha regulação nenhuma, e era efetivamente uma falha da nossa lei. Segundo, distinguindo o que é uma coisa da outra. Agora, especialmente por conta dos incisos do 69J, né, e por uma aplicação descuidada, o resultado acabou sendo até pior. Houve efetivamente uma legalização, entre aspas, de uma situação excepcional, né? Então, o resultado acabou sendo efetivamente aquele que não é desejado. E é engraçado que vozes que tentam, né, denunciar isso, parece que não encontram eco. Esse é um tema até meio triste para quem estudou o grupo, né? Você estudou, a professora Sheila também sempre comentando sobre esses aspectos, e parece que não encontra época, porque para um grande conjunto de players importantes, né, a consolidação substancial é vantajosa, porque quem está efetivamente dominando a recuperação judicial, que são os grandes credores, bancos, etc., junto com o devedor, etc., aquele arranjo beneficia eles e prejudica todos aqueles outros credores que não têm uma especialidade, uma expertise, ou que não conta com uma assistência que tenha força suficiente para denunciar e se insurgir com relação a essa situação. Então, você veja, João, eu vi, na ocasião da minha tese, absolutamente todos os acordos do Tribunal de Justiça de São Paulo que decidiram essa questão. E nenhum deles abordava esses aspectos societários que a gente está falando, nem resvalar. E é tão engraçado o seguinte, a própria doutrina ainda não se deu conta disso. E existe um abismo entre a doutrina societária e a doutrina falimentar, inexplicável. Porque, quando eu expliquei, né, desse regime de grupo de fato, a doutrina societária clássica, por assim dizer, né, Modesto Carvalhosa e outros autores, eles rejeitam peremptoriamente qualquer tipo de subordinação de interesses nos grupos de fato, o que nem me parece que é o adequado. Me parece que existem, quando você vai definir o interesse social,
o interesse do grupo efetivamente concorre para a formação daquele interesse, porque não existe não é algo binário, vou realizar isto ou aquilo. Dentre a miríade de ações que uma sociedade pode praticar, ela pode escolher, e muito provavelmente escolherá, aquelas que estão mais alinhadas ao interesse do grupo. E daí não decorre ilicitude nenhuma se imediatamente o interesse de cada sociedade é respeitado. Ou seja, eu posso ter legitimamente formado um interesse social respeitando o interesse individual daquela sociedade e procurando conciliá-lo com o interesse do grupo. Desde que eu não prejudique o interesse social, essa conciliação é absolutamente lícita, a meu ver. Mas a doutrina societária clássica não vai tão longe. A grande maioria dos autores diz assim, não pode ter subordinação. Agora, quando leva essa mesma sociedade para o campo do campo concursal, para o campo da recuperação, admite sem nenhum problema consolidar e ter subordinação, etc. Ou seja, parece que não foi feito o link de uma coisa com a outra. E é isso, eu acho que ambientes como esse, que tem bastante aluno ouvindo, bastante pessoas ouvindo, pessoas que lidam com isso, permitem, não necessariamente concordar comigo, mas pelo menos refletirem sobre esse problema que ainda nem sequer apareceu, né, nos tribunais. Assim, a questão do grupo econômico e da confusão patrimonial que é inerente ao arranjo grupal, me parece, sempre foi e continuará sendo o problema insolúvel do direito societário, porque ninguém sabe como lidar, e evidentemente que isso deságua no concursal, porque daí todas as posições elas acabam ficando extremadas, né? Mas daí a Eduarda aqui, eu estou olhando aqui um pouquinho o chat, ela disparou uma série de perguntas. A Eduarda, nossa colega da Vara Regional Empresarial lá de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Estou apontando para cima porque fica na fronteira com Santa Catarina, quase, ou mais para cima, em direção a Santa Catarina. E lá não sei se tu conhece, Pedro, é uma Vara Regional Empresarial, uma das 6 do nosso estado, que tem forte presença de casos de agronegócio, né? E aí ali a gente tem alguns consórcios ativos, assim, curiosos, com pessoa física, empresa, produtor rural junto com transportadora, enfim, ali os casos ainda se tornam mais extremados. Mas a Eduarda faz uma série de questionamentos. Ela pergunta, basicamente, se o Pedro, entende que não há desconsórcio necessário para empresas de grupo, né? E se uma empresa sadia que não integrou o polo ativo estiver desviando os ativos das demais, né? Então, fizeram aquele recorte lá, acho que lembra um pouco o caso da Dolly, e ficou uma empresa de fora que eventualmente está desviando. E aí a Eduarda continua, se o professor entende que se deve incluir empresa inativa numa RJ, no polo ativo, sob o argumento de consolidação substancial. Aquela empresa no grupo que já não tem mais atividade, ficou só a dívida, ou está paralisada e tem algum tipo de ativo, os caras querem incluir para reestruturar o endividamento. Eu acho que, se foi o que eu entendi, essa é a síntese das 3 perguntas do Eduardo. Agradecer a Eduardo, as perguntas são excelentes, problemas atualíssimos, até por conta do bem lembrado julgamento da Dolly, que o STJ meio que direcionou para entender que há um consórcio necessário, né? Mas eu acredito que essa é uma decisão ainda, não dá para dizer que existe uma jurisprudência do STJ, foi uma decisão ainda isolada, e não sei se vai se manter nesse sentido, porque o que precisa ser primeiro compreendido é o seguinte: para postular em consórcio, qualquer ação. O Miranda tem uma expressão muito boa que explica isso, é o seguinte: não pode passar pela porta acompanhado quem não pode passar por ela sozinho. Então, se uma sociedade individualmente não poderia pedir recuperação judicial sozinha, ela não pode fazê-lo em conjunto. E, especialmente, a sociedade que não está em crise, ou não está nem potencialmente sujeita a sofrer os efeitos da crise da outra sociedade agrupada, não preenche, no meu modo de ver, o pressuposto objetivo para a recuperação judicial,
que é a situação de crise. Está na lei. Não é qualquer empresa que pode pedir recuperação judicial, não precisa estar em crise. É um conceito metajurídico, é um conceito amplo, determinado, mas precisa ser preenchido. Uma empresa que não está em crise não faria jus a pedir em conjunto. E outro aspecto que deve ser considerado é que no nosso regime jurídico, a recuperação judicial, e aí vai crítica, talvez não devesse ser assim, mas no nosso sistema, a recuperação judicial é uma faculdade do devedor. Ou seja, não existe recuperação judicial compulsória. O credor não pode exigir que o devedor ajuize recuperação judicial. É assim em outros sistemas? Não. Há sistemas em que não existe essa separação tão clara entre RJ e falência e concede-se ao credor a possibilidade de exigir a recuperação judicial do devedor. No nosso sistema não é assim. E se não é assim, me parece que é um contrassenso entender a imposição de um litisconsórcio necessário de todas as sociedades agrupadas. Há regimes jurídicos que prevêem. Na Argentina, para pedir recuperação em grupo, é preciso incluir todas as sociedades no polo ativo. Na nossa lei não está previsto isso, e até é lógico que não esteja previsto, considerando que a recuperação judicial é uma faculdade. E daí vocês vão dizer, bom, mas espera aí, mas há situações em que a reorganização é efetivamente a melhor solução para a empresa em crise. E daí a gente fica sem uma tutela efetiva. É verdade. A gente não tem, para algumas situações, uma tutela efetiva, mas isso me parece que deva ser corrigido por via legislativa, não por via da interpretação. E a lei, efetivamente, né, se vocês forem aos artigos que disciplinam a consolidação processual, né, ela não deixa dúvida de que são os devedores que escolhem propor a recuperação em grupo, ou seja, sob consolidação processual. De maneira que o juiz, para mim, vai além das sandálias quando ele efetivamente impõe a formação do litisconsórcio ativo. Mas existem alguns reflexos, algumas peculiaridades importantes, que é a seguinte: se o juiz determina a formação do litisconsórcio ativo com outras sociedades, e essa determinação é cumprida, daí não decorre nulidade alguma. Isso é tratado muito especialmente pela obra do nosso queridíssimo especialista, Cândido Dinamarca, em que ele demonstra, ainda que a determinação seja uma determinação ilegal, se o pedido é aderido por uma outra pessoa que poderia formulá-lo, daí não decorre nenhuma nulidade. O que não pode fazer o juiz é extinguir o processo por falta da formação de um litisconsórcio que, na verdade, não seria necessário. Esse é o meu modo de entender. Mas, em sentido contrário, tem a posição muito bem defendida pelo professor Marcelo Sacramone, que primeiro, acho que decidiu nesse sentido, e agora essa decisão do STJ, com a qual, repito, não concordo. E não concordo especialmente se a empresa for sadia licitamente, ou seja, não é essa situação que a Eduarda descreveu, né, de transferência patrimonial escusa, né? Na situação em que a empresa efetivamente sadia está blindada, me parece que ela não preenche o pressuposto objetivo. Agora, para o caso que ela descreveu, né, de ativos sendo desviados, bom, talvez seja o caso de decretar falência, de negar a recuperação e de decretar falência, e trazer, sim, daí, por via de um outro tipo de consolidação substancial na falência, essa outra sociedade, ou até, então, né, cogitar-se, né, da desconsideração da personalidade jurídica na recuperação judicial, que foi um tema, né, Luiz, que a gente tratou na última reunião lá online do TMA, né, e ponderando, bom, para que a desconsideração poderia ser pertinente na RJ? Não, poderia ser pertinente nesse caso, já antevendo um possível fracasso da recuperação judicial, poder-se-ia já instaurar e prosseguir, eventualmente, com um incidente para ir recuperando esses ativos. Mas disso não implica impor coercitivamente a inclusão de uma outra sociedade no polo ativo. E a segunda pergunta,
né, se poderia incluir uma empresa inativa em RJ. O argumento basicamente é o seguinte: bom, mas a lei condiciona como requisito para postular recuperação judicial estar em regular exercício da atividade há pelo menos 2 anos. Primeiro, isso não me parece que faz muito sentido, nem estar em atividade, nem o prazo de 2 anos. Porque o que interessa, fundamentalmente, é que aquela solução da reorganização seja uma solução econômica e socialmente mais adequada, mais pertinente, economicamente mais eficiente do que a falência. E, vejam, posso ter uma empresa que está inativa, mas que basta ter uma injeçãozinha de capital que ela volta a operar. Tem empresa que não tem maquinário, estabelecimento, etc. Ela tem uma carteira de clientes. Ela presta serviço online, presta serviço por aplicativo, em que o estado dela de inatividade é meramente momentâneo. E daí eu não posso reorganizar a atividade dessa sociedade simplesmente porque ela não está operando. Não me faz sentido. Assim como o prazo de 2 anos, que, segundo eu acabei estudando, é outra jabuticaba que não existe em nenhum lugar no mundo, e que, por razões que não vai me caber explicar, seria até constitucional. Mas, não sei se eu respondi, mas pelo menos eu resvalei nas perguntas. Muito obrigado, Eduardo. Muito bom, Pedro. E assim, até abusando ligeiramente da tua boa vontade, a gente até venceu o horário combinado em 7 minutos, mas o Luiz Miguel aqui levantou a mão. Eu aposto que veio uma pergunta de desconsideração aqui por interesse próprio, já que é o tema que ele está interessado agora para doutorado. Hein, Luiz? Quer fazer uma pergunta? Conseguiu antecipar? Ué? Será que o Luiz Miguel... Acho que ele saiu. Ué? Ele levantou a mão, ficou esperando. Vocês me ouvem? Agora sim. Tá sem câmera? Eu vou marcar... Não, eu tô com a câmera aqui, professor. Agora sim. Agora apareceu. Eu vou marcar um café com o Pedro, que vai ser mais fácil de tirar as dúvidas. Mas eu queria dizer só o seguinte, que eu concordo completamente com o que você está falando, Pedro, no que se refere ali a deixar a inclusão, a forceps do devedor que ficou de fora. Eu acho uma solução que nosso sistema processual não comporta. Não comporta. Então, assim, poxa, a gente pode falar de flexibilidade, de poderes do juiz, etc., mas não existe flexibilidade processual alguma que permita ao magistrado sobrepor a vontade dele a algo que é exclusivamente privativo do devedor. Isso aí realmente... Eu não vou chamar de jabuticaba, porque jabuticaba é algo muito bom para a gente falar como algo negativo, mas isso é algo completamente inédito, assim, ao meu ver. Mas, assim, o que eu, olhando aqui para a pergunta do Eduardo, eu digo o seguinte: por que não uma pauliana primeiro, né? Por que não medidas anulatórias, né, por meio de uma ação de conhecimento, etc. Depois, por que não uma desconsideração, né? E por último, né, seria a solução de negar a recuperação judicial. E incluir a forceps seria algo que acho que estaria fora de cogitação. Concordo totalmente com você que naquele caso Dória ali, a gente extrapolou um pouquinho os poderes que eu acho que no nosso ordenamento um magistrado teria, assim, Pedro, é bem preocupante. Mas a pergunta que eu tinha para você, Pedro, é a seguinte: o que você acha da jurisprudência que está se formando no TJ São Paulo a respeito de, havendo consolidação substancial, tá, na recuperação judicial, seria embasamento para IDPJ por credores extraconcursais, tá? Independentemente de incidente, inclusive. Independentemente de incidente. Primeiro dizer que eu concordo com suas observações anteriores, dizendo, e sustentei exatamente isso na minha tese, de que a consolidação substancial é aquele remédio que se assemelha a uma bomba atômica, ou seja, que é a solução possível quando não tem absolutamente nenhuma outra. E um dos critérios que eu advoguei para adotar esse remédio é justamente a ineficácia de outros remédios menos drásticos.
a exemplo da desconsideração da personalidade jurídica. Pode ser que a confusão patrimonial esteja limitada ali a algumas das sociedades ou alguns dos ativos, e que por via da desconsideração eu consigo resolver o problema só em relação àqueles ativos, sem precisar recorrer à consolidação substancial, que deveria ser aplicado somente subsidiariamente. Agora, sobre a sua pergunta sobre a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que é o meu tribunal, a resposta oficial e primeira é a seguinte: cumpra-se. Mas, tirando essa brincadeira de lado, né, o que me parece preocupante é o seguinte: veja, segundo eu entendo, se estivessem efetivamente preenchidos os requisitos legais para a consolidação substancial, naturalmente estariam preenchidos, no meu modo de ver, os requisitos para a desconsideração. Só que a consolidação substancial, na prática, não é deferida com base nos requisitos certos. Ela é deferida só porque a sociedade forma um grupo, porque tem garantia cruzada, porque tem os mesmos sócios, etc., que não são motivos relevantes para consolidar substancialmente. Então, a partir daí, torna-se muito perigoso deferir desconsideração só porque eu deferi consolidação substancial. Então, é meio contrário até o que eu comentei, mas na prática acontece isso. E só para terminar sobre esses requisitos, etc., que tem orientado a consolidação, o professor Fabio Coelho, que tem umas tiradas muito boas, né? Ele escreveu nos comentários dele o seguinte, que se mostrassem esses requisitos para um economista e dissesse, olha, é isso que precisa para consolidar substancialmente, os economistas iam olhar para a gente do direito e falar, que diabos esses caras estão fazendo, de que planeta que eles vieram? Porque é um absurdo sem tamanho. Mas, infelizmente, a gente tem visto com frequência cada vez mais preocupante. Eu coloquei no chat ali para eles terem ali o número do agravo que eu citei como um exemplo ali, tá? Mas obrigado, viu, Pedro? Obrigado e desculpa a comida de bola que eu dei com você e não confirmar a aula, viu? Não, e eu também quero fazer aqui um agradecimento agora, então, finalizando, também para o Luiz Miguel, né, que acabou fazendo a ponte para a gente convidar o Pedro e quase no final ali, quase deu um probleminha ali de agenda com o Luiz Miguel, não, tá tudo certo, tá confirmado, e acho que tinha faltado um último ok ali, mas com muita boa vontade o Pedro atendeu e passamos um susto, mas os alunos desses sustos, eles nem ficam sabendo, né, eles não sonham, mas com muita galhardia a gente está conseguindo completar o último módulo, aliás, a última aula do primeiro módulo, finalizando aqui com chave de ouro, com uma exposição brilhante do Pedro, num dos temas mais difíceis da Lei 11.101, com perguntas muito interessantes, colocações e participação do pessoal que sempre presente. Estamos com 65 online, o pessoal começou a sair, a gente chegou até 90. Os últimos 5 minutos ele baixou um pouquinho ali a presença por causa do horário, mas os 90 presentes aqui se deve certamente à qualidade do expositor, e o pessoal está elogiando bastante. Pedro, muito obrigado mais uma vez em nome de todos nós pela participação, foi demais. Eu que agradeço, realmente um prazer conversar com vocês, fico à disposição para quem tiver alguma dúvida ou quiser debater algum tema, etc. Os colegas também fiquem à vontade para mim. Tá? E eu vou terminar essas aulas citando o nosso professor aqui, o professor Milton De Luca, que diz assim, né, que se eu não agradei, espero não ter nos incomodado muito. Verdade. Parabéns aí, Pedro. Forte abraço. Valeu, gente. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até mais.